Dando sequência ao assunto do vídeo anterior, onde procurámos explicar o que é o conceito de uma sessão, nós vamos então colocar isto em prática aqui. O que nós vamos colocar é criar aqui uma página, uma área da nossa página reservada que contém um formulário de login e a outra área que contém o acesso à informação privilegiada. Bom, neste caso, vamos concentrar tudo aqui para efeitos de exemplo, vamos concentrar toda a lógica dentro da própria área de visualização. Isto é, eu vou ter uma área reservada e vou ter um formulário, que eu agora vou colocar aqui desta forma, um formulário de login. Ok? Então, a nossa página só poderá ir mostrar uma destas duas coisas. Como é que nós controlamos essa informação? Bom, perguntando ao PHP se existe um utilizador logado. Como é que nós perguntamos isso? Bom, eu vou colocar aqui um bloco de PHP e vou perguntar if is set session e vamos dar aqui, por exemplo, um user. Nós poderíamos dar o nome que quisermos, desde que esta variável que estamos a criar dentro da sessão tenha um determinado valor, então o sistema vai agir em conformidade. Mas eu vou-lhe chamar aqui user ou usuário, o que vocês quiserem. E eu pergunto primeiro se a variável sessão tem um user e se esse user, ou neste caso vamos perguntar apenas se tem um user, porque assim poderá ser para qualquer utilizador. Ok? Então, se a variável da sessão tem um user, o que eu vou fazer, eu vou aqui criar um end if, vou puxar aqui para baixo, vamos criar aqui embaixo, e aqui no meio eu vou colocar um else. Então, o que é que significa na prática isto que eu estou aqui a fazer? Significa isto. Se tem o user, vai apresentar uma coisa, caso contrário apresenta outra. Neste momento nós temos inclusive tudo isto trocado. Porquê? O área reservada só vai ser apresentado se existir um user na sessão. Se não existir, ele vai apresentar o formulário. Bom, o que é que vocês acham que vai acontecer neste momento? Nós não temos nenhum user na sessão. Então, o que vai obviamente acontecer é que vai ser apresentado este parágrafo informando que tem um usuário de login. Reparem, eu estou aqui nos contactos, vamos aqui à área reservada e ele diz-me formulário de login porque detectou que não existe uma sessão com um utilizador. Bom, então vamos agora aqui trabalhar esta área. Vamos criar aqui o formulário sem grandes preocupações estéticas. Então vamos fazer aqui um form, vai ser um formulário com post e no action nós vamos colocar para que ele volte a executar aqui o área reservada. Então para isso eu vou colocar aqui P igual a área reservada. Estou com isto a dizer, olha, é para executar exatamente o mesmo roteamento, significa que no index, quando o caso for área reservada, ele vai incluir aqui o área reservada, mas antes disso ele vai aqui fazer um conjunto de outras verificações, nomeadamente verificar se aquele utilizador está corretamente logado, etc, etc. Vamos já ver isso depois na prática no decorrer deste e dos próximos vídeos. Então ele vai executar aqui, ou vai fazer o post para este lado. Bom, vamos colocar aqui o nosso formulário com os dois inputs. É um input do tipo text, que vamos chamar text usuário. Não precisamos de ter aqui o ID, mas podemos pôr um placeholder. Ok, o placeholder é igual a usuário. Depois vamos ter, eu vou colocar aqui um BR, não vamos estar com as tais preocupações estéticas, vamos colocar um input do tipo password. E o name vai ser igual a text senha. Ok? A seguir vamos colocar um input do tipo submit e o seu value vai ser entrar. Vamos verificar como é que ficou aqui o aspecto do nosso formulário. Vamos aqui refrescar, usuário e entrar. Ok, vamos dar aqui só um pequenino aspecto visual para o colocar aqui mais no centro. Para isso o que é que eu vou fazer? Vou aqui abrir um espaço, vou criar aqui o meu layout em Bootstrap. Então vou colocar um div.container. Ops, aqui é um ponto container e o ponto não sai. Ok, saiu agora. Ponto container, dentro dele um div.row. Dentro dele vou colocar um div.call
Vamos abrir assim desta forma. Eu aqui coloquei dir em vez de div. Vamos colocar div, barra div. Bom, nesta call eu vou colocar um call que vai ser de 6, mas aqui vou colocar um offset de 3. E desta forma o meu formulário vai mais ou menos para o centro. Onde é que eu vou colocar o formulário? Vou pegar nele, vou arrastá-lo e colocá-lo ali dentro. Vamos formatar aqui o código para ficar muito bonito. Ok. Vamos aqui ver já o formulário colocado aqui mais ao centro. Aqui está, um bocadinho mais ao centro, diria eu. Aqui nós temos no placeholder um símbolo a mais. E não estamos a usar agora o Bootstrap para fazer mais nenhuma formatação. Vou apenas criar aqui uma margem top, aqui no row, margem top de 5, para ficarmos com o formulário sem ser colado lá no topo. Reparem, cá está ele aqui. Bom, quando eu então introduzir aqui o usuário e a password, eu não coloquei aqui um placeholder na password, podemos colocar, não há qualquer problema. Vamos abrir aqui. Isto são apenas detalhes que não são importantes para o sistema, password, mas são muito importantes para a experiência de utilizador. Bom, eu escrevo aqui o nome do usuário, eu escrevo aqui a password com aquele aspecto e depois clico no entrar. Já agora vamos colocar aqui também um BR no fim para que o botão entrar fique por baixo, certo? Bom, vamos então aqui tratar o nosso login. O que é que vai acontecer quando eu fizer a submissão, quando eu clicar no entrar? Ele vai executar então este action, vai para a área reservada. Bom, ao ir para a área reservada, o que vai acontecer é que ele, de facto, primeiro vai passar aqui pelo meu index. E vai acontecer esta circunstância. Nós estamos aqui na área reservada e eu posso perguntar se houve a submissão do formulário. Da seguinte forma, verifica se houve submissão de formulário. Bom, eu posso perguntar assim, if server é outra super global, que tem uma variável que se chama requestMethod, se o método de pedido, que é o que estamos aqui a perguntar, é igual a post, então significa que o formulário foi submetido. Eu vou colocar aqui simplesmente a expressão die, que é morrer, e ao morrer a minha aplicação eu posso apresentar uma mensagem. Formulário submetido. Ora, esta mensagem não vai aparecer enquanto o formulário não for submetido. Quer dizer que se eu navegar para o meu menu na área reservada, o que vai acontecer, ele vai chegar aqui, vai perguntar se houve um post, e ele vai dizer não, não houve nenhum post, então vamos apresentar a área reservada. Reparem, eu vou aqui a contactos, vou à área reservada e aparece-me simplesmente isto, não me aparece aquela informação do die, a dizer, olha, o formulário foi submetido. Mas agora reparem o que é que acontece se eu preencher o meu formulário com qualquer coisa e se clicar em entrar. Ele, ups, aconteceu aqui qualquer coisa, isto é, ele foi outra vez para a página inicial e não foi para a área reservada. Eventualmente porque temos o nosso roteamento mal definido. Então vamos aqui regressar ao nosso código e vamos ver o que é que aconteceu. Eu tenho que conseguir mandar para aqui, para a área reservada. Vamos aqui verificar o que é que aconteceu. Ele teria que vir para aqui, mas reparem, um simples pormenor. Eu coloquei colocar variáveis e coloquei logo um igual. Esqueci-me de colocar o P. O P porquê? Porque ele verifica aqui se existe uma variável P, que é a página, vamos incorporar assim, e se a página for igual a área reservada, então é que ele vai executar o código que aqui está dentro. Então vamos aqui verificar, reparem, serviços, contactos, área reservada. Vamos submeter o formulário com alguma informação, vamos clicar aqui em entrar e cá está, formulário submetido. Significa que aqui o meu script morreu, faleceu, neste caso, com a expressão die, mas eu sei que estou a ir no caminho certo. Então, de seguida, eu vou fazer uma coisa que eu acho que é uma boa prática, que é o seguinte. Se o formulário foi submetido e houve um post, em vez de eu estar a fazer aqui toda a lógica de código que me vai permitir perceber se o utilizador é válido ou não, eu vou puxar tudo isto para uma função que eu vou escrever aqui em baixo e que depois me vai devolver um valor verdadeiro ou falso. Ok? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Verificar login. Podem lhe dar o nome que vocês quiserem. É o nome de uma função que nós vamos agora criar e que eu vou aqui copiar
para não errar no nome, e vou colocar aqui, function, verificar login. E é aqui que ele vai fazer as verificações todas. Reparem, se eu colocar aqui echo, verifica login, eu vou poder perceber agora que se regressar atrás e preencher aqui os dados, se eu agora pressionar o entrar, ele vai me mostrar, verifica o login e depois apresenta-me aqui à mesma o formulário de login, porque eu ainda não controlei este fluxo de código. Mas é aqui dentro deste espaço onde eu vou perguntar se o utilizador está ou não está logado corretamente. Ora, neste momento o que nós vamos fazer é uma experiência de login sem aceder à base de dados. Depois, no próximo vídeo, ou quando se proporcionar muito rapidamente, dentro desta metodologia, nós vamos fazer mesmo com a ligação à base de dados, perguntar se existe e etc, etc. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer aqui que existe um user que vai ser igual a João e uma password, vamos lhe chamar pass ou senha, ou o que quiserem, igual a ABC123. O que o sistema vai perguntar agora é verificar se os dados do post correspondem. Isto é, se o user e a pass são exatamente iguais a estes valores. Então eu tenho que perguntar o seguinte: if post de, e este post, aqui dentro, vamos colocar aqui corretamente, este post é aquilo que vem submetido do formulário, será o text usuário e o text senha. Então, if post de text usuário igual a usuário, ou neste caso user, que é aquele que ali está, e o post de text senha igual a pass, e atenção que eu vou aqui simplificar a visualização de tudo isto, colocando aqui na linha por baixo para nós podermos facilmente ler melhor o texto. O que é que vai acontecer aqui? Bom, aqui temos um login com sucesso, então eu vou colocar, vamos aqui verificar o código assim, vou aqui fechar um bocadinho para vermos melhor, eu vou colocar aqui echo ok. Caso contrário, else echo not ok, NOC. Simplesmente para eu perceber se o login foi bem feito ou foi mal feito, ok? Então nós temos aqui esta verificação, se ambos os dados são iguais àquilo que eu coloquei, e ele vai me dar um resultado ok ou not ok. Vamos aqui então verificar, contactos, área reservada, vamos colocar aqui um usuário qualquer chamado teste e embaixo teste também, ou qualquer coisa do género. Se eu clicar em entrar, ele vai me dizer not ok, porque os valores não correspondem. Mas se eu colocar aqui João e ABC123, vamos ter aqui no entrar é um ok, portanto a verificação está correta. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Se acontecer um not ok, como eu estou dentro de uma função que me faz a verificação do login, eu vou querer dizer ao local onde foi chamada esta função, vou-lhe querer dizer, olha, o login foi falso. Então eu vou dizer assim, return false, retorna falso. Neste aqui, obviamente, eu vou dizer que quero retornar verdadeiro, return true. Bom, será que isto é suficiente? Bom, pode ser, mas nós podemos fazer mais alguma coisa aqui dentro. Isto é, se de facto o utilizador colocou os dados corretos e a verificação do login deu verdadeiro, então eu posso aproveitar logo aqui para criar os dados da sessão. Então eu vou criar os dados na sessão. O que é que eu vou colocar neste caso? Session. Vamos colocar aqui user, por exemplo, é igual a... E vamos colocar, por exemplo, o nome do utilizador. Que pode ser user, que é aquele valor que ali está, ou que pode ser o post text usuário. Porquê? Porque eles são iguais se chegarmos aqui. Então eu vou aproveitar e vou só colocar ali user. Bom, o que vamos agora verificar aqui é o seguinte. Se eu refrescar tudo isto, isto é, colocando aqui novamente o A, ok, vou colocar aqui João e vou colocar aqui a password ABC123, vamos clicar em entrar e neste momento reparem como nós saltamos ali para uma área reservada. Vocês perguntarem-me, bom, mas se eu agora voltar aqui atrás
e voltar a eliminar, reparem que eu agora já não consigo ter acesso aqui ao quadro de login. Porquê? Porque existe uma sessão e neste caso, como existe uma sessão, existe o user na sessão, é apresentado este espaço e já não é apresentado o formulário de login. Eu não sei se é suficientemente fácil de perceber aquilo que eu acabei de fazer. De qualquer das formas, eu estava aqui à procura deste espaço. De qualquer das formas, eu penso que a ideia genérica está aqui. Isto é, quando eu estou a navegar na minha aplicação e clico em área reservada, o sistema vai verificar que eu cliquei no espaço para apresentar a área reservada e ele faz primeiro uma verificação da seguinte forma. Houve alguma submissão de um formulário? Se não houve submissão de um formulário, ele vai apresentar, vai incluir a área reservada. Então, quando aparece a área reservada, ele vai perguntar o seguinte, olha, existe algum user na sessão? Se não existir, ele vai apresentar o formulário de login. No caso de já existir, ele só vai apresentar a área reservada. Bom, como da primeira volta não existe o utilizador na sessão, o que ele vai apresentar é o formulário de login. Quando o formulário de login é submetido e vai novamente à área reservada, ele chega aqui e vai perguntar, houve a submissão de um formulário? E ele vai verificar que sim, houve uma validação, ou neste caso uma submissão, perdão, de um formulário. Então vai executar esta função. Esta função, salta para aqui o código, vai dizer que existe um utilizador chamado João e uma password ABC123. Obviamente que isto terá que depois ser transportado para uma base de dados. E ele vai perguntar, olha, se o text usuário for igual ao utilizador e simultaneamente a text senha for igual à password, então cria um usuário na sessão e diz que as coisas correram todas bem. Caso contrário, correu tudo mal. Para que é que isto vai servir? Para nós podermos, por exemplo, apresentar uma informação de erro ao utilizador. Quando isto faz o return, significa que, quer seja um return true ou false, ele vai regressar aqui ao local onde foi feita a verificação. Ora, qual é a próxima linha que ele vai executar? É este include da área reservada. Como já vem com o utilizador, no caso do login ser feito com sucesso, vem com o utilizador logado, o que vai acontecer é que a área reservada, ao ser incorporada aqui, vai perguntar a eterna questão. Existe algum user, independentemente de ser João, António, Manuel, etc.? Existe, sim senhora. Então vamos apresentar isto. Caso contrário, teríamos que apresentar o formulário. Como é que vocês agora conseguem voltar atrás no vosso sistema? Porquê? Porque já não aparece o quadro de login. Lembram-se de eu ter pressionado aqui no F12, ir aqui às ferramentas do programador e no Application fazer um Clear Site Data para eliminar, nomeadamente, entre outras coisas, os dados da sessão. Eu vou fazer um Clear e agora, se eu voltar novamente a clicar em área reservada, já não há utilizador logado. E reparem, volta a aparecer o formulário de login. No próximo vídeo vamos continuar a abordar este assunto e o que é fundamental vocês perceberem em toda esta explicação que eu estou aqui a fazer é que mais importante do que ver um sistema de login a funcionar é perceber quais são os conceitos que estão por trás. Porque tradicionalmente quando vocês forem desenvolver uma aplicação deste género, eventualmente já vão ter sistemas de login mais complexos, mas se não souberem os princípios básicos de como é que isto das sessões funciona, então vocês vão estar a trabalhar numa área que não dominam a sua componente mais básica.